Continuando, meus amigos, o vídeo anterior, né? Eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal, toque o sininho da notificação, faça tudo que você tiver direito, porque aqui a gente é assim, a gente quer expandir consciência, percepção espiritual e conhecer as coisas, estudando, e não com achismo. Eu acho, eu penso, eu estudei teologia, sou PhD em teologia. Para mim, eu estou um pouco me lixando para a tua teologia. Tá? Vamos lá. Continuando o nosso estudo, tá? Foi Enki que, por outro lado, quem, apesar da ira vingativa de Sermão, concedeu aos sumérios acesso à árvore do conhecimento, à árvore da vida. Foi Enki quem estabeleceu a estratégia da fuga durante o dilúvio, e foi Enki quem ignorou as consagradas tábuas do destino, as tábuas da lei científica, que se tornaram bases das primeiras escolas de mistério do Egito. Tá? Vamos lá. Muitos livros mencionam a escola hermética do faraó Tutemés III, que reinou por volta de 1450 a.C., mas não é de conhecimento geral que a escola que ele herdou foi original Corte do Dragão, fundada por sacerdote de Mendes por volta de 2200 a.C. Posteriormente, foi ratificada pela rainha Sobeknefu, tá? Da 12ª dinastia, como uma ordem soberana e sacerdotal, para ser eventualmente passada do Egito para os reis de Jerusalém e os príncipes da Sítia ao Mar Negro. Há cerca de 600 anos, o rei Sigismundo da Hungria reconstruiu a ordem que existe hoje como a Corte Imperial e Real da Soberania do Dragão, sob os auspícios da Casa de Veri de Anjou. Os reis da sucessão inicial, que reinaram na Suméria e no Egito antes de se tornarem reis em Israel, foram ungidos na instalação com a gordura do dragão, o crocodilo sagrado. Esta nobre besta era referida no Egito como Mesher, tá? De onde derivou o verbo hebraico ungir. Mesher, tá? Ungir. Mesher, né? No Egito, Mesher quer dizer ungir. Lembre-se que essa palavra também vai dar conotação a Mashiach, o ungido. Tá? Então, Messer, tá? Ou Messias, tem a mesma conotação. Tá? Por isso que o hebraico captou de lá e colocou para o tal do Mashiach, ou Mashiach. Tá? Os reis dessa sucessão dinástica eram referidos como dragões ou messias, que significa ungidos. Em tempos de conflito, quando exércitos de diferentes reinos se uniam, um líder geral era escolhido e era chamado Grande Dragão, o Rei dos Reis, ou como conhecemos melhor o nome na sua antiga forma celta, tá? O Pendragon. Pendragon. Preste atenção nisso. Isso tem muito a ver com a nossa história, pessoal. Tá? Um aspecto interessante da palavra realeza é que ela era idêntica a parentesco, e quem significa parente consanguíneo. Tá? Na sua forma original, parentesco era Cainshik. O primeiro rei da sucessão messiânica foi o bíblico Caim, tá? Chefe da casa da Suméria de Kish.
Ao reconhecer isso, pode-se ver imediatamente uma anomalia inicial na história tradicional do Gênesis, pois a linha histórica de Davi e Jesus não era de forma alguma de Sete, filho de Adão e Eva, tá? Foi do filho de Eva, Caim. Com quem? Com quem? Eu já falei aqui. Eva teve 2 filhos. Mas não eram de Adão. Então preste bem atenção no que está sendo dito aqui. Da onde sucederam os reis. Tá? Certo? Cujos sucessores registrados, embora com pouco espaço no Antigo Testamento, foram os primeiros grandes reis da Mesopotâmia e do Egito. Tá? Mas 2 características importantes vêm à tona quando se lê a Bíblia, com esse conhecimento em mente. O ensino convencional geralmente cita Caim como sendo o primeiro filho de Adão e Eva, mas ele não era. Até mesmo o livro de Gênesis nos diz que ele não existia. Na verdade, confirma como Eva disse a Adão que o pai de Caim era o Senhor. Ah? Era o Senhor. Que naturalmente, né, era Enki, o arquétipo. Mesmo fora da Bíblia, escritos como o Talmud hebraico e do Midrash deixam bem claro que Caim não era filho de Adão. Olha aqui. Antes que você fale qualquer coisa em comentário, tá? O Midrash e o Talmud dizem que Caim e, portanto, também Abel não eram filhos de Adão. Lê a Bíblia. Ganhei um filho com a ajuda do Senhor. Qual ajuda? Ganhei um filho com a ajuda. Como hoje você não consegue mais separar a palavra Adon de Jeová, porque eles juntaram tudo lá na Babilônia, né? Eles resolveram se submeter ao Deus da guerra e da tempestade, então eles juntaram tudo. Pegaram a figura de El Elyon, botaram no Jeová, pegaram a figura de Adão, botaram no Jeová, pegaram aspectos de Baal, botaram no Jeová e criaram esse ser que eles chamam de Hashem, o nome. O conhecimento liberta, pessoal. Tá? Os tradutores, então o que mais é ensinado erroneamente sobre o aspecto específico da história. O livro de Gênesis, em sua versão traduzida para o inglês, nos diz que Caim era um lavrador da terra. Mas não é isso que os textos originais dizem. O que dizem é que Caim tinha domínio sobre a terra. Tá bem aqui, ó. Tá? Para o vídeo aí e leia bem aqui, ó. Ok? E Caim aparece também lá nas tabuletas da Suméria, se você quer saber. Tá?
E quem era que cuidava de Caim? Marduk. Quem era Marduk? Filho de Enki. Enki, que foi pai de Adapa e de Tite. Marduk se tornou um deus lá no Egito. Então vamos lá. Tá? O que é uma questão bastante diferente quando se considera o seu estatuto de rei. Os tradutores da Bíblia parecem ter tido um problema constante para a palavra terra, muitas vezes traduzido para terra, argila ou pó, em vez de reconhecê-la como relacionada com terra. Mesmo no caso de Adão e Eva, os tradutores cometeram erros flagrantes. A Bíblia diz: homem e mulher os criou e chamou-lhes de Adão. Escritos mais antigos usam a palavra mais completa, Adamá, que significa os da terra, os terráqueos. Contudo, isso não significava que fossem feitos da terra. Isso significa, como a Bíblia hebraica Ancor explica em termos precisos, que eles eram terráqueos. Vamos fazer os terráqueos. Quem disse isso? Os Elohim, os Anunnaki, os Arcontes. Há cerca de 6.000 anos, Adão e Eva, então conhecidos como Adabá e Cavá, tá? Adabá e Cabá, ou Cavá, e chamados comumente de Adamá, foram criados especificamente para a realeza por Enki. Acabei de falar agora. E sua esposa, a irmã Ninzak. Isso ocorreu numa câmara de criação, que os animais sumérios chamam de casa de Shinti, que significa sopro, vento, vida. Adão e Eva certamente foram as primeiras pessoas na Terra. Adão e Eva certamente não foram, retificando, não foram as primeiras pessoas na Terra, mas foram as primeiras na sucessão real concebida alquimicamente, palavras corretas, alquimicamente, tá? Ninzak era chamada de Senhora do Embrião ou Senhora da Vida. Ela era a mãe substituta de Adapa ou Adaba e Canva, tá? Canva, que foram criadas a partir de óvulos humanos fertilizados pelo senhor Enki. Ok? Por causa do título de Ninzak, Senhora da Vida, que Eva Canva recebeu mais tarde a mesma distinção dos hebreus. Na verdade, o nome Canva, ou Avá, ou Eva, foi posteriormente considerado como significado de vida. Em paralelo, interessante aqui, porque em sumério, o estilo Senhora da Vida era Niti, que significa Senhora. Eti significa vida. No entanto, outra palavra suméria, Ti, como pronúncia mais longa, Ti, significa costela, e foi em virtude do mal entendido dos hebreus das duas palavras Ti e Ti, mais longo, que Eva tornou-se incorretamente associada à costela de Adão, que foi, na verdade, uma interpretação, que na hora que eles foram escrever a Bíblia, eles erraram nas duas palavras no Ti, vida, e no Ti mais longo, que seria costela.
certo? Tanto Enki como Ninguzak, junto com seu irmão Enlil, e mais tarde se torna Jeová, pertenciam a um panteão de deuses e deusas conhecidas como Anunnaki, que em sumério significa o céu veio à terra. Tá? Anunnaki. Na verdade, grande assembleia dos Anunnaki, mais tarde chamada de corte dos Elohim, é mencionada no Salmo número 82, no Antigo Testamento, onde Jeová faz sua aposta, tá, pelo poder supremo sobre os outros deuses. Segundo a tradição do dragão, a importância de Caim era que ele foi produzido diretamente por Enki e Cava, ou Eva. Portanto, seu sangue era 3/4 Anunnaki, enquanto seu meio-irmão Abel, tá? Evel, ou Satanael, mais conhecido como Abel, tá? Eram menos da metade dos Anunnaki, sendo descendentes de Ataba e Cal, Adão e Eva. O sangue Anunnaki de Caim era tão avançado que se dizia que o sangue do seu irmão Abel era uma comparação ligado à terra. Tá? Foi relatado nas escrituras, tá? Que Caim elevou-se muito acima de Abel, de modo que o sangue do seu irmão foi engolido pela terra. Mas esta descrição original foi completamente mal interpretada pela Bíblia moderna, que agora afirma que Caim se levantou contra Abel e derramou seu sangue no chão. Isso não é a mesma coisa. Para você perceber, tá, o tanto de erros que se tem na Bíblia. Eu estou lendo com você um estudo. Isso aqui não é um achismo. Aí vem esses teólogos de meia pataca, aí vem falar, Caim matou Abel. Não. Originalmente não era isso que se queria dizer. A Bíblia foi feita cheia de interpolações. Ela foi construída na época da Babilônia. Aí eles resolveram botar que esses livros foram escritos por um cidadão chamado Moisés Moshair, que não tem escritos, não tem dados da existência de Moisés nenhum lá no Egito, em lugar nenhum. Ok? Vamos lá. A história, tá? E o texto é grande, viu, gente? A história agora pode ser compreendida considerando a mais antiga concessão de armas da história soberana, um direito de que denotava a linhagem do dragão messiânico para todos os tempos. Os sumérios referiam-se a esta insígnia como Graal. Os sumérios referiam essa insígnia como Gaal, Gael, tá? Mas a história bíblica refere-se a ela como a marca de Caim. Este marco é retratado pela igreja moderna como se fosse alguma maldição, mas não é definido como tal na Bíblia. Na verdade, Gênesis relata que, tendo discutido com Jeová sobre sua questão,
de observância soberana, Caim temeu pela sua vida. Consequentemente, o Senhor colocou uma marca em Caim, jurando vingança 7 vezes maior contra seus inimigos. Essa marca foi para proteger Caim e não para amaldiçoar Caim. Tá? Nunca foi plenamente compreendido por que Jeová deveria decidir proteger Caim quando ele era quem tinha a queixa contra ele. Mas o fato é que Jeová não tomou esta decisão. A marca foi estabelecida em Caim pelo Senhor, pelo Adão, pelo Enque, tá? E não pelo Jeová. Mas o próprio pai de Caim, Enque, foi que colocou a marca. Poucas pessoas pensam em perguntar sobre os supostos inimigos de Caim conforme definidos em Gênesis. Quem poderiam ter sido? De onde eles eram? De onde eles teriam vindo? De acordo com a Bíblia, apenas Adão e Eva, juntamente com seus filhos Caim e Abel, existiam. E Caim, aparentemente, matou Abel. Portanto, se aceitarmos o texto como está, não havia ninguém por perto para ser inimigo de Caim. Quem ia ser inimigo de Caim? O Graal sumério, tá? Que a tradição bíblica chama de marca de Caim, era um emblema significado como a taça das águas, ou Rosa Cruzes, a taça do orvalho, e foi identificado em todos os registros, incluindo o Egito, Fenícia e nos anais hebraicos, como sendo uma cruz vermelha vertical centrada dentro de um círculo. Ao longo dos tempos, foi desenvolvido e embelezado, mas sempre permaneceu essencialmente o mesmo, e é assim conhecido como o símbolo original do Santo Graal. Ok? Outra anomalia é apresentada logo depois em Gênesis, quando somos informados que Caim encontrou sua esposa. Quem seriam seus pais se Adão e Eva fossem um único casal vivo? Então, sem confrontar esta anomalia, Gênesis passa a lista os nomes dos descendentes de Caim. Torna-se claro, contudo, isso que algumas informações muito importantes foram editadas da narrativa do Antigo Testamento. Você pode observar, se você quiser, né? Fizeram a gente odiar Caim, não é verdade? Aqui, vocês vão observar que os descendentes de Caim é interrompido. Para. Eles interrompem. Por quê? Por que eles interromperam a dinastia de Caim, mas fizeram a dinastia de Sete? Vocês acham que os jeovistas fizeram isso por quê? Vocês vão se assustar. Com o que eu vou falar nos próximos vídeos. O impacto vai ser grande, eu sei que vai. Mas eu vou dizer. Fizeram a gente acreditar que Caim era a peste. Inclusive, eu acreditava nisso. Fizeram a gente acreditar nisso, dizendo que Caim não teve descendência, que a descendência foi extirpada.
É aí, sabe o que é que acontece? O Enlil resolveu deixar só a descendência dele aqui, tá? Para eles serem donos do mundo, filhão. É? Para eles comandarem tudo. Como eles comandam o Brasil, ditam as regras aqui para o Brasil. Foi eles, né, que colocaram o Messias e depois colocaram o outro, quando viram que a coisa não dava certo. Não, Robson, isso é teoria da conspiração. Não, Robson. Oh, meu Deus do céu. Quando é que o povo vai acordar? Não, eu sei que cada um tem que escolher, votar em quem quiser, vote em quem quiser, eu não estou nem aí com isso. Mas, pelo amor de Deus, um desperto, mesmo votando em alguém, ele sabe no que ou em quem ele está votando. Você sabe por que o Brasil é um país onde vai reinar uma prosperidade, meu amigo, tremenda? Você sabe quem veio para cá? Que descendência veio para cá? Que ser veio para cá? Você sabe? Não, né? Aí tem uns bobos aí querendo mexer na Amazônia para mexer com coisa que vai dar problema sério. Se não avisaram aí, eles avisem. Eles vão mexer com coisa que eles não dão conta de conter. Vamos lá. Continuando aqui. Vocês já viram que a marca é a cruz, né? O símbolo original do Santo Graal, né? Claramente havia em outras pessoas naquela época. É não difícil encontrar na história fora da Bíblia, independente dos registros sumérios, até mesmo os textos hebraicos antigos e os primeiros textos cristãos fornecem muito mais informações a esse respeito. A fim de valorizar ainda mais a sucessão da história de Caim, ele se casou com sua meia-irmã, uma princesa Anunnaki de raça chamada Luluwa. Luluwa. Ou Luluwa. Tá? Seu pai era Enki e sua mãe era Lilith. Sua mãe era Lilith. O pai era Enki. Enki. O Caim casa com uma princesa chamada Luluwa. Ou Luluva ou Luluwa. Seu pai era o Enki, o Adão, e sua mãe era Lilith, que a Bíblia resolveu transformar ela em um demônio. A Lilith era neta de Enlil, neta do Jeová. Embora não forneça o nome da esposa de Caim, a Bíblia nomeia seus filhos mais novos, Enoque, enquanto os registros sumérios citam filhos mais velhos e sucessor real, Atum, que talvez seja conhecido como rei da Etana, de Kish. Disse-se que Etana caminhava com os deuses e se alimentava de planta do nascimento, a árvore da vida, como é chamada em Gênesis. Doravante, os reis da linhagem foram designados como sendo galhos da árvore. A palavra antiga para galho era clone. Clone. Tá? Olha só. Clone. Mais tarde, esta planta ou árvore foi redefinida como uma videira. Assim, o Graal
a videira é a linhagem messiânica, tornaram-se entrelaçados na literatura do Santo Graal, tá? Das eras subsequentes. Do Santo Graal. Santo Graal. Tá? A linhagem, né, gente? Da planta do nascimento. Doravante, os reis da linha foram designados como galhos da árvore. A palavra antiga galho era clone. Né? Mais tarde, essa planta ou árvore foi definida como uma videira. Ei, cara, você está entendendo esse estudo? Deixa comentário aí embaixo. Você sabe por que Jesus usou o termo, né? A Bíblia é um código cifrado, meu filho. Se você não souber ler, você vai ser engabelado pelos teólogos, padre, bispo, pastor e essa corja toda aí. Jesus disse o quê? Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira. Então, vamos lá. Vamos lá. Grael. Que erraram na grafia e botaram o santo Graal. Mas é Grael. Tá? Tinha uma identidade com o quê? Com a videira. Ó. Tá? Grael. Graal. Entenderam errado essa palavra aqui, escreveram essa. Videira. A árvore da vida. Eu sou a árvore da vida verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que nela não produzir fruto, ele levanta esse galho para que ela dê fruto. Todo galho, todo clone, tá? Que tiver nesta árvore que não está produzindo, o meu pai vai lá e levanta para que dê fruto. Aí botaram no Novo Testamento que ele vai e corta para que produza. Não é a palavra corta. Ele vai e levanta para que produza frutos. Ok? Eu sou a videira verdadeira. E vós sois o ramo. Todo aquele que tiver encharcado em mim, tá? Mas não é o Jesus aqui do Novo Testamento manipulado, não. É o Jesus lá que os gnósticos entenderam. É o Jesus do sangue real. Não é o Jesus milagreiro. Não é o Jesus. Não, é o Jesus rei do sangue original, do sangue Graal, do sangue de Grael. Não é à toa que colocaram lá o letreiro. Sabe o que escreveram no letreiro da cruz de Jesus? Então vamos lá. Escreveram isso aqui, ó. Disseram para nós que escreveram isso aqui. Jesus Nazareno, rei de Judaios, dos judeus. Não foi? Disseram isso aqui, ó. Sempre falaram para nós isso aqui. Mas eu vou fazer uma revelação hoje para você. Vou revelar para você o que estava pregado da cruz.
estava pregado na cruz outra coisa. Estava pregado na cruz. Eu vou fazer aqui, escrever, mas eu vou mostrar para vocês que o que estava escrito lá era muito diferente e fizeram um malabarismo danado, manipularam o Novo Testamento, tá? Lá não estava escrito INRI, mas ENKI ou INKI. Só fizeram pegar o R aqui do K e fizeram uma rodinha para cá e vocês vão botar mas era INKI. Ok? Era INKI. INKI. Acorda, meu irmão. Acorda. Desperta aí. Acorda que o bicho vai pegar. Senta que o boi é manso. Então vamos lá. Disse-se que Etana caminhava com os deuses. Mais tarde a planta ou a árvore, conhecida como videira, assim, o Graal, por isso que tem Grael, ok? Grael, aí mudaram para Graal. Tá. A videira, tá? Da linhagem messiânica, torna-se entrelaçados na literatura santuária das eras subsequentes. Em virtude da sua criação artificial, esta sucessão real foi modelada especificamente para a liderança em todos os aspectos: conhecimento, cultura, consciência, sabedoria, intuição. Eles estavam altamente avançados em relação a seus contemporâneos mundanos. Tá? Aos seus contemporâneos mundanos. Ok? Para manter o sangue o mais puro possível, eles sempre casavam dentro de um parentesco próximo, pois era plenamente reconhecido que o gene proeminente da sucessão era carregado no sangue da mãe. Hoje chamamos isso de DNA mitocondrial. Ok? Assim nasceu a tradição herdada pelos seus descendentes reais no Egito e pelos governantes celtas posteriores da Europa. A verdadeira realeza, afirma-se, era transferida através de mulheres, e os casamentos reais eram, portanto, estrategicamente cimentados em meias-irmãs maternas ou primos irmãos, matrilineares, tendo chegado ao ponto que a planta do nascimento, tá, é mencionada pela primeira vez nos registros. Registros, estamos por volta de 3.500 a.C., e é nesta fase que começamos a aprender como a sucessão real foi alimentada oralmente com suplementos corporais desde os primeiros dias. Esta prática original continuou por volta de 1000 anos, até que o programa de nutrição se tornou totalmente científico e alquímico. Antes de discutir detalhadamente a dieta real, vale a pena considerar porque foi importantíssimo o Blood Royal, tá? Ou sangue real, ou tá? Sangue real, que progrediu progrediu a partir de Caim. O sangue real, tá? Progrediu de Caim. Seus filhos foi estrategicamente ignorado pelos hebreus e pela igreja cristã em favor de promoverem uma linha secundária paralela dos filhos de Adão,
Sete. Por isso que foi a dinastia cainita imediata foi finalmente rejeitada pelos temerosos discípulos de Enlil Jeová? Acorda, povo! O livro de Gênesis, do Antigo Testamento, as linhas de descendência fornecidas a partir de Caim e do seu meio-irmão Sete, mas é interessante notar que os nomes detalhados nas primeiras gerações são praticamente os mesmos de cada lista, embora dados em uma ordem diferente. Enoque, Jared, Malaleel, tá? Matusalém e Lameque. Em vista disso, muitas vezes tem sido sugerido que a linhagem de Sete até Noé, filho de Lameque, foi inventada pelos compiladores da Bíblia para evitar mostrar a verdadeira descendência de Caim até o tempo de Noé. Se este fosse o caso, então algo deve ter ocorrido durante a vida de Noé para fazer com que a história ancestral fosse velada pelos escritores posteriores, como de fato é transmitido na própria Bíblia. Ok? Então, meu amigo, é o seguinte, ó. Se eu dizer para você, não perca a continuação desse vídeo, tá certo? Tá? Vamos seguir, que você vai descobrir as razões por trás dessas guerras e de toda essa mentirada que montam para nós, escondendo a verdadeira linhagem, os verdadeiros sanguíneos, tá? Os verdadeiros herdeiros, os verdadeiros Mashiach, tá? Aguarda, meu irmão, porque você vai entender por que essa onda de mortandade, tá? Você vai descobrir por que enlilitas e enquitas estão sempre em guerra, tá? Eu falei que existem 12 linhagens. Por quê? Você vai saber também. Então, por favor, não perca o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.